Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Já há alguns anos, um dia depois de ter celebrado a Santa Missa, em que terei referido o céu, falei do céu, dos santos, da santidade, no final da missa, a minha avó, na altura viva, veio ter comigo e disse: que bom que falou do céu. Que pena que ultimamente os padres falam tão poucas vezes do céu. Pois hoje, dia 1 de novembro, solenidade de Todos os Santos, é uma ótima ocasião, lembrei-me assim, de falarmos do céu. Falemos do céu. Falemos do céu. São José Maria escrevia no seu livro Caminho, o céu. E agora citando a Sagrada Escritura: nem olho algum viu, nem ouvido algum ouviu, nem passaram pelo pensamento do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não te incitam à luta estas revelações do apóstolo? E é verdade, porque se nós não falamos da meta, perdemos a orientação do nosso caminhar, não sabemos para onde nos dirigimos. A oração coleta da missa de hoje fala-nos também disto. Diz assim: Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os vossos santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. A abundância da misericórdia, o que é? É a felicidade eterna, é o céu. É aquela felicidade pela qual todos ansiamos nesta vida, mas que nenhuma coisa desta terra nos pode dar em plenitude. É sempre uma pálida ressonância daquilo que um dia nos espera na eternidade com Deus. Não que aquilo que nós vivemos cá em baixo deixe de ser bom, claro que é bom, principalmente quando nós temos fé, podemos dar um sentido sobrenatural a todas as coisas que procuramos fazer nesta vida, se bem que, à luz da eternidade, adquirem tudo isso, aquilo que fazemos, um relevo extraordinário, uma ressonância, um eco de eternidade. O céu não é uma invenção dos homens, não é como que um rebuçado, um prémio, como dizem alguns, que Deus nos promete ou que nós inventamos, o homem inventa para, de certa maneira, paliar, atenuar as dificuldades que temos nesta vida. Não, de maneira nenhuma. É a revelação de Deus, é a doutrina da fé. Aliás, muitas vezes eu recomendo, pode ser uma boa altura neste mês de novembro, voltarmos a ler o Catecismo da Igreja Católica nos pontos, mais ou menos à volta do ponto 1000. 1000 tem pontos tão bonitos sobre as últimas realidades, sobre a morte, o juízo, o céu, o inferno, o purgatório. E diz assim no ponto 1023. Os que morrerem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o verão tal como Ele é, face a face. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, com os anjos e todos os bem-aventurados, chama-se céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado da felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é estar com Cristo. É isso que nós devemos desejar. O céu nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passa pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amem, que o amam. O mais importante da nossa vida é orientar a nossa existência para a vida eterna. É um dia sermos salvos, é um dia estarmos com Deus. Dizia o São Carlo Acutis, umas palavras tão bonitas e tão conhecidas também, ele dizia assim: a nossa meta deve ser o infinito, não o finito. É verdade, nós estamos feitos para coisas eternas. Diz a Jesus, neste tempo de oração: Senhor, que eu não viva como aquela mulher do Evangelho, num dos Evangelhos, aquela mulher encurvada, a olhar para baixo, mas que eu saiba olhar, caminhar nesta terra, com os pés assentos no chão, mas a cabeça no céu, a olhar para o céu, a olhar para a vida eterna.
De facto, a morte não é uma passagem, não é um fim. Como dizia o Karl Acutis também, encontra Deus e encontrarás o sentido da tua vida. A nossa vida só tem sentido em Deus. Ele acrescentava também, estou contente por morrer, porque na minha vida não estraguei num instante em coisas que não agradassem a Deus. É o mais importante na nossa vida. É a única coisa importante, é sermos salvos. Conta-se o episódio de alguma graça que quando foi aquela crise grande, no cisma do Ocidente, quando a Igreja da Inglaterra se separou da Igreja Católica de Roma e nasceu a Igreja Anglicana, que lamentavelmente, pelos últimos acontecimentos, como é sabido, está em profunda cisão interna. Parece que o Henrique VIII desencadeou uma fortíssima perseguição contra os católicos. Estava furioso, nomeou-se, auto-intitulou-se chefe da Igreja de Inglaterra, separou-se da Igreja Católica e o que é que ele fez? A perseguir os católicos, aqueles que ficaram fiéis à fé verdadeira. E um dia ameaçava 2 católicos com estas palavras: se não vos converterdes ao anglicanismo, mandar-vos-ei atirar para o rio Tamisa. Mas, conta a história, eles não se deixaram assustar ou intimidar pelas ameaças reais, que eram de facto reais, mesmo sabendo que o rei tinha mandado matar muitos católicos, e responderam: nós, o único desejo que temos é ir para o céu, e é-nos indiferente chegar lá por terra ou por água. Tem graça. Não tem graça o seu martírio. Mas houve muitas pessoas que deram a vida por Nosso Senhor. Os mártires, por exemplo, são um testemunho da eternidade, um testemunho de que vale a pena dar a vida por um bem maior, pela santidade. E este mês de novembro, que está agora a começar, no contexto do Ano Jubilar da Esperança, é uma ótima ocasião para olharmos para a nossa vida, para a vida dos cristãos, de todos nós, e pensar: para onde é que nós nos dirigimos? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Qual é o meu destino depois da morte? Sim, importa pensar nisto. A leitura do Apocalipse de São João, que escutaremos na primeira leitura da Santa Missa de hoje, fala-nos de uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, todos os tribos, povos e línguas, que estavam de pé diante do trono, na presença do Cordeiro, vestidas com túnicas brancas e de palmas na mão. São aqueles que se salvaram, aqueles que estão no céu, são os santos que estão junto a Deus, a Nossa Senhora, na eternidade. Aqueles que foram como nós, que tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, as suas quedas, os seus pecados, mas que se arrependeram, que se apoiaram em Deus, que lutaram, que se esforçaram. Ora, nós todos estamos chamados ao céu. Todos estamos chamados ao céu, é verdade. Mas para isso precisamos de nos unirmos a Jesus. Precisamos de percorrer os caminhos que nos levam ao céu. Não basta querer ir para o céu. Devemos fomentar no nosso coração essa atitude tão importante da esperança. A esperança, como diz a bula de proclamação do grande jubileu, de que estamos a viver, a esperança que é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. É a certeza, acrescenta mais à frente, a certeza de que a história da humanidade e de cada um de nós não corre para uma meta sem saída, nem por um abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor na glória. Essa devia ser a vida de um cristão, desde que somos batizados. Quando somos levados ao batismo, o que é que pedimos à Igreja? Pedimos o batismo, mas também se pode dizer pedimos a vida eterna, a vida com Deus para sempre. Falemos do céu. Na nossa vida e aos outros temos que falar do céu. Falar da esperança na ressurreição. Falar do amor que és tu, Senhor, que te entregaste por nós na cruz e ressuscitaste, e com a tua ressurreição nos abriste as portas da vida eterna. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Nossa Senhora ela é a porta do céu, aquela que estará um dia também à nossa espera para nos receber na comunhão com Deus. Não é por acaso que a piedade popular a continua a invocar
como Stella Maris, Estrela do Mar, um título que expressa a esperança certa de que nas tempestades da vida a Mãe de Deus vem sempre em nosso auxílio, apoia-nos e convida-nos a ter a fé e a continuar a esperar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.